a mais uma aula do Berhub Code Club. Eu sou a instrutora Júlia Rodrigues e hoje estamos na quarta aula sobre ordenação. Se você não viu as aulas passadas, é interessante você dar uma olhada, tá? Hoje eu vou falar sobre outro método de ordenação, tá? Eu usei 3 tipos de ordenação, apresentei já o Insertion e o Selection, e nessa aula eu vou falar sobre o Bubble. Então, se você não viu as 3 aulas, volta lá e vê, beleza? O Bubble Sort é um algoritmo que percorre a lista de itens ordenáveis do início ao fim, verificando a ordem dos elementos 2 a 2 e trocando de lugar se necessário. Percorre-se a lista até que nenhum elemento tenha sido trocado de lugar na passagem anterior. Então, eu peguei aqui para mostrar como é que funciona essa ordenação, esse método de ordenação, o mesmo exemplo que eu estou usando nas aulas anteriores, tá? É uma turma de 5 alunas. E cada um tá segurando o balão, tá? Com a idade dela. E eu quero organizar uma fila de ordem crescente em relação à idade delas, tá bom? E no final eu deixei um outro exemplo, porque vocês vão ver que uma coisa que ele fala aqui atrás sobre trocar de lugar quando não há mais nenhuma troca, ele para de rodar o algoritmo. Então é legal vocês verem, por isso que eu usei o mesmo exemplo. Só que como não aparece isso, eu dou outro exemplo para vocês analisarem isso, tá? Então vamos lá. Ele fala que pega de 2 a 2. Então é exatamente isso. Ele pega um e o próximo e ele compara. Fala, peraí, a gente tem que trocar de lugar ou não? Ou seja, se um número maior tiver do lado dele e ele tiver no local correto, beleza. Agora se tiver um número menor na frente dele, fala, opa, peraí, vamos trocar. Então vamos ver como é que isso aí funciona. Ele pega aí esses dois números, o 13 e o 15, e compara. Fala, opa, tem que trocar? Tá na ordem certa? Tá na ordem certa. Se eu quero na ordem crescente de idade, então o 13 vem realmente antes do 15. Então, tá certinho, continua do jeito que tá. E aí, agora ele vai olhar os dois próximos, né? Então, agora ele olha o 15 e o 12. Aí, já vê aí aquela coisa do erro, né? Opa, peraí, 12 é menor que 15, então a gente tem que trocar. Então, ele vai lá e faz essa troca e aí fica tudo beleza. E faz isso para outros pares. Então, ele pega o próximo par, 15 e 14, e fala, opa, peraí, 14 é menor, vamos trocar. Então, eles vão lá em troca. E a mesma coisa para o último par, tá? Então, aí ele viu que o 11 é menor que o 15 e tem que trocar. Vocês estão reparando que ele tá sempre meio que empurrando o maior pro final? Então, por causa disso, se ele empurrou o maior pro final, não tem necessidade de, na próxima iteração, eu olhar par a par com o último, tá? Por isso que eu coloquei aquele verdinho lá, que é porque ele já tá exatamente no local correto. Então, na hora de eu analisar os pares, não precisa de eu analisar o último lá, tá? Ele faz a mesma coisa aqui, ó, tem o 13 e o 12, ele vê que o 12 é menor que o 13, tem que trocar. E ele troca, fica verdinho. Depois ele analisa o 13 e o 14, 13 é menor que 14, então tá no local correto. E aí ele vai olhar o 11 e o 14. Falou, opa, peraí, 11 é menor que 14, então vamos trocar isso aqui. E agora eu pego, faço isso para todos os pares, tá? Então começo lá no comecinho, 12 e 13, falou, opa, 12 é realmente menor que 13, então tá no local correto. Faz isso pro próximo par e assim por diante, tá, galera? Então aqui, ó, olhou aqui, ó, 13 e 11, opa, tá errado, vamos trocar. E aí o 13 eu já coloquei ele no local correto, tá? E aí agora o 11 e o 12 ele vê que tem que trocar e aí já ficou ordenado, tá? O Bubble Sort é exatamente isso. Pega de 2 a 2 e se precisar trocar, troca, troca, troca. Só que aí lá na explicação, ele fala que quando não há mais nenhuma troca, o algoritmo pode parar. Porque se não tem nenhuma troca, é porque já está ordenado. Então, vamos pegar esse exemplo aí, realmente, da fila já ordenada, e vamos aplicar o Bubble Sort nele. Então, ele olha o 11 e o 12, 11 é realmente menor que 12, então tá no local correto. Passa pro próximo. Tá correto também. Passa pro próximo. Tá correto também. Pro próximo e tá correto. Então, como aconteceu isso dele, analisou par a par e viu que não tinha feito nenhuma modificação, então ele fala, opa, então tá correto. A minha fila, né, já tá ordenada da forma que eu queria ordenar, que aqui é de forma crescente. Então, não preciso mudar nada, não mudei nada, então não preciso de eu voltar lá no começo e fazer todo esse processo de novo, tá? Aí aqui a gente deixou o código, tá? Eu mostrei 3 métodos de ordenação pra vocês.
E aí na aula que vem eu vou falar sobre uma função já pronta, mas é legal vocês saberem como funciona alguns tipos de ordenação, mesmo já tendo uma coisa pra gente usar, tá bom? Beleza, galera? Até a próxima aula! E aí, gostou da aula? Então dá aquele like, se inscreva no canal e siga o Uber Hub em todas as redes sociais. Até a próxima!